Bom dia! Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus possa agraciar e abrilhantar a sua semana para a glória do nosso Deus. Nós vamos começar mais uma série de meditações essa semana baseadas em Josué capítulo 12. E essa série então ela nasce com o propósito de nos ensinar a olhar para trás não com saudosismo, mas com fé. Também nos ajudar a reconhecer a mão de Deus na nossa história e ainda reacender em nós a confiança de que o Deus que fez continuará fazendo. E ao longo dessas meditações, nós vamos aprender que Deus registra cada vitória, que nenhuma batalha foi em vão, e cada luta vencida carrega uma história e ainda há muito que Deus deseja fazer. Então, eu quero te convidar a caminhar comigo nessa jornada. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo difícil. Talvez você hoje esteja cansado ou até mesmo desanimado, mas eu tenho certeza que ao longo dessa série, Deus vai te levar a um lugar muito especial, o lugar da memória, da fidelidade dele. E quando isso acontecer, a sua fé será renovada, porque uma coisa é certa, quem lembra daquilo que Deus já fez, nunca caminha sem esperança. E nós vamos começar então a nossa série de meditações com essa primeira meditação de hoje, baseada em Josué capítulo 12, versículo 1, que é a abertura de todo esse capítulo. Diz assim o texto: Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. A nossa meditação hoje tem como tema a importância de criar memórias dos feitos do Senhor. Nós muitas das vezes vivemos um ritmo muito acelerado, sempre olhando para o próximo compromisso, para o próximo desafio e até mesmo para a próxima preocupação. Quase nós não paramos para refletir sobre o caminho que nós já percorremos. E é por isso que o capítulo 12 de Josué é um convite para nós, para que nós possamos parar um momento e olhar para trás. Antes de apresentar novos desafios, Deus agora está levando o seu povo a lembrar daquelas vitórias já conquistadas. E isso vai revelar um princípio muito importante, que a fé ela não se sustenta apenas no que nós esperamos, mas também naquilo que nós lembramos. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nessa passagem é que Deus ele nos chama a lembrar antes de avançar. O versículo inicial ele não apresenta aqui nenhuma nova batalha, nenhuma nova promessa, mas há um convite implícito à lembrança. O texto diz: Estes são os reis. Indica que há algo a ser considerado aqui antes de seguir adiante. Deus ele está intencionalmente conduzindo o seu povo a olhar para trás. Isso vai revelar que a caminhada espiritual não é feita apenas de movimento, mas também de reflexão. Antes de nós enfrentarmos novos desafios, é necessário reconhecer aquilo que Deus já fez. Algumas vezes nós queremos respostas para o futuro, mas Deus ele nos leva primeiro à memória do passado, porque quem não reconhece a fidelidade de Deus ontem, dificilmente confiará plenamente nele hoje. Lembrar não é retroceder, é fortalecer a fé para continuar avançando com segurança. Mas nós podemos perceber aqui também, em segundo lugar, que a pressa da vida nos faz esquecer o agir de Deus. O problema não é apenas a falta da experiência com o Senhor, mas é a falta de memória sobre aquelas experiências já vividas. Nós vivemos muitas das vezes tão envolvidos com preocupações, com responsabilidades e pressões diárias que nos tornamos esquecidos espirituais. Muitas das vezes lembramos facilmente das dores, das perdas e das dificuldades, mas quanta dificuldade muitas das vezes nós temos de nos lembrar, de manter viva a lembrança das intervenções de Deus em nossa vida. O povo de Israel precisava desse registro porque, assim como nós, eles tinham uma tendência ao esquecimento. E o problema do esquecimento espiritual é que ele pode gerar ingratidão, insegurança e até mesmo incredulidade. Quando nós não lembramos daquilo que Deus já fez, nós começamos a agir como se estivéssemos sozinhos, pois a pressa ela nos rouba algo precioso, a consciência da presença constante e fiel do nosso Deus em nossa história. Mas nós percebemos ainda em terceiro lugar que uma fé sem memória se torna fraca diante das lutas. A memória espiritual não é um detalhe, ela é essencial para a sustentação da fé. Quando nos esquecemos do agir do Senhor no passado, nos tornamos mais vulneráveis diante das lutas do presente. Porque problemas passam a parecer gigantes, né? Pequenos problemas passam a parecer gigantes diante dos nossos olhos e muitas das vezes desafios comuns ganham proporções desnecessárias. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que Deus já fez, a nossa perspectiva muda completamente.
pois a fé ela se torna fortalecida porque ela se apoia em evidências reais da fidelidade do Senhor. O povo que lembra, ele acaba confiando, mas o povo que esquece gera medo e insegurança no coração. Por isso, Deus ele conduz Israel a esse exercício antes de avançar, porque ele sabe que a memória das vitórias passadas é um dos pilares que sustentam a confiança nas nossas batalhas futuras. Eu quero compartilhar aqui algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, reserve um tempo para lembrar das obras que Deus já fez na sua vida. Não viva apenas na correria da vida. Segundo, desenvolva um hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez e não apenas ficar pedindo. E terceiro, que você possa enfrentar as suas lutas atuais, trazendo à memória as vitórias daquilo que Deus já te deu. Eu quero concluir dizendo que talvez hoje você esteja ansioso ou inseguro diante daquilo que vem pela frente. Então, faça uma pausa. Lembre-se daquilo que Deus já fez, porque quem se lembra da fidelidade de Deus ontem, caminha com mais segurança no hoje. Eu convido você a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai querido, como é bom, ó Deus, poder meditar na Tua Palavra. Como é bom, ó Deus, poder começar mais uma semana na Tua presença, orando, buscando ao Senhor, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Pai querido, mas que em meio à nossa agitação da vida, que em meio às ansiedades do coração, que em meio, ó Deus, à correria do dia a dia, nós possamos, ó Deus, parar e fazer um simples exercício, olhar para trás, ó Deus, olhar pelas lentes do retrovisor, ó Pai, e perceber o quanto o Senhor já nos ajudou, o quanto a Tua mão, ó Deus, já nos sustentou até aqui nessa caminhada, Pai. Pai querido, que o nosso coração possa se encher de gratidão, de louvor e de honra ao nome do Senhor, ó Pai. Deus querido, que diante de futuros desafios, ó Deus, nós não devemos ficar desesperados, achando, ó Deus, que nós estamos sozinhos, abandonados, ó Deus, porque quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber a fidelidade do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, que esse olhar para trás seja um exercício espiritual para a nossa alma, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e que o nosso coração possa se acalmar diante das tempestades da vida, sabendo que o Senhor tem o controle de todas elas, para a glória do nome do Senhor. Pai querido, abençoa, Deus, a cada um de nós no decorrer dessa semana, abençoa as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso lar. Pai querido, cuida daqueles que estão enfermos. Abençoa, Deus, aqueles que estão abatidos, que estão oprimidos, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer e renová-los para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo em nome do Senhor. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus permaneça sobre a tua vida, hoje e sempre.